Muita luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. De onde quer que você esteja a nos acompanhar nesta hora, Deus abençoe a todos. Nós vamos realizar a 44ª oração do nosso propósito dos 70. Eu pergunto a você que já está vivendo esta fé, como é que está sendo esse propósito para você? Tem sido uma bênção, você está crescendo, está desenvolvendo na fé, está aprendendo, está se tornando uma pessoa mais rica, mais próspera no conhecimento da palavra de Deus. Você tem enfrentado lutas, desafios. Não pare, não pare. A fé, ela nos faz sobrepujar, prevalecer contra as lutas, contra os obstáculos, contra as barreiras. Vamos em frente, com Jesus na frente. E você que porventura está hoje conosco pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Antes de nós realizarmos a 44ª oração do nosso propósito de fé, eu quero meditar com você no que diz o texto sagrado do livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 13, e diz assim o texto sagrado: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Olha como é forte isso aqui. Nós temos o hábito de dizermos, se o bom Deus permitir, se Deus quiser, se for da vontade de Deus. Você sabe que isso é bíblico. É exatamente o que nós lemos aqui agora. Deus, ele não nos proíbe de mudarmos. Ele não nos proíbe. Ele não te proíbe de mudar de casa. Ele não te proíbe de mudar de bairro. Ele não te proíbe de mudar de cidade, de estado ou de país. Deus, ele não te proíbe de mudar de trabalho, de mudar de escola. Deus, ele não nos proíbe de mudar, desde que essa mudança seja para a glória dele, desde que essa mudança seja de acordo à vontade, ao querer dele, e desde que essa mudança seja da permissão dele. Eu quero falar com você que está pensando em mudar. Você está pensando em mudar alguma coisa na sua vida. A pergunta é, você vai mudar para quê? É para o seu ego? É para o seu orgulho? É para a sua vaidade? Você vai mudar para quê? Para a malícia? Por má intenção? Essa mudança a qual você quer fazer, ela vai glorificar a Deus? Ela vai honrar a Deus? Essa mudança a qual você vai fazer, de fato e de verdade, está de acordo com a vontade de Deus? Se porventura você disser assim, pastor, eu ainda não tenho essa certeza, então, o que eu devo fazer? Ore a Deus. Fala para Ele, meu Deus, eu estou pensando em mudar.
nisso, naquilo outro. Eu estou querendo fazer essa mudança na minha vida. Deus, me mostra se de fato essa mudança é do teu agrado, é da tua vontade. Me mostra. Outra coisa, não fale para ninguém que você vai mudar. A não ser assim que seja alguém que vai orar junto com você, mas alguém assim da sua extrema confiança. Mas o certo é que antes de você falar para qualquer pessoa, você fale primeiro com Deus. Porque a primeira pessoa para a qual nós falamos as coisas, geralmente é a pessoa na qual nós mais confiamos. E se você falar primeiro para um homem, para uma mulher, ao invés de falar para Deus, é como se a sua confiança primária fosse nessa pessoa. Está errado. A nossa confiança primária tem que ser em Deus. Tem que ser em Deus. Então, primeiro, nós confiamos em Deus. Depois você pode falar com um homem, com uma mulher, com alguém da sua extrema confiança. Então, ore. Deus ele não vai proibir o ser humano de mudar. Mas o Senhor, Ele quer que essa mudança seja para a glória dEle, para a honra, para o louvor dEle. Porque quando nós pensamos em mudar para a glória de Deus, para a honra do Senhor, isso vai ser bom para nós. Isso vai nos fazer bem. Você já ouviu falar em bússola? Você já ouviu falar em bússola? Existe um termo que é o seguinte, diz assim, ó, fulano está sem o norte, ou eu estou sem o norte. Na bússola, o ponteiro da bússola, ele sempre fica apontado para o norte. Quando você abre, né, a bússola, em qualquer lugar, ela sempre vai estar apontada para o norte. E qual é a importância disso? É porque se a bússola ela aponta para o norte, então você consegue ver também o sul, leste e oeste. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu pergunto a você, qual é o seu norte? Quer dizer, é o que te guia, é o que te direciona, porque quando a gente usa o termo fulano está sem o norte, quer dizer, está sem direção, está sem saber o que fazer. Então eu pergunto a você, qual é o seu norte? Ou quem é o seu norte? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, está escrito, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos e a tua palavra. Quando nós não sabemos o que fazer, porque nem sempre nós vamos saber o que fazer. Às vezes nós estamos lidando com uma situação inusitada, diferente, inédita. Então, a gente não sabe como lidar com aquilo. Então, qual vai ser o nosso norte? Quer dizer, qual vai ser a nossa direção para que venhamos lidar com aquilo? Então, o nosso norte é a palavra de Deus. Deus, Ele é o nosso norte. Por isso que antes de mudar, busque a direção de Deus. Ore ao Senhor e o Senhor ele vai confirmar no seu coração se sim ou se não. O Senhor vai confirmar no seu coração se essa mudança realmente é necessária, se essa mudança realmente vai glorificá-lo ou não. Nem sempre, quando as pessoas dizem para você mudar, é da vontade de Deus essa mudança. E na maioria das vezes, quando Deus diz para nós mudarmos, as pessoas elas tendem a discordar. Porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. E Deus vê o que o homem não vê.
Então, às vezes, você vai fazer uma mudança, mas essa mudança não vai honrar Deus, não vai glorificar Deus, não é da vontade de Deus. Mas de repente, se você falar para as pessoas vão dizer: é isso mesmo, fulano, vai, muda, faz, acontece e tal. Só que você não orou a Deus, você não buscou a direção de Deus. Fora o seguinte, fora que tem pessoas que elas não buscam a direção de Deus justamente porque elas têm medo de Deus não confirmar. Tem pessoas que elas não querem nem perguntar para Deus, porque elas têm medo da resposta. Sendo que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. Então não tenha medo de perguntar a Deus, não tenha medo de buscar a direção do Senhor. Então ore a Deus. De repente você está passando por um conflito, você está assim em uma situação muito difícil aí aonde você está. E você está pensando em mudar. Mas de repente Deus quer que você fique aí, permaneça aí. Porque aí você vai dar a volta por cima, você vai sair dessa situação, você vai vencer esse deserto. Essa situação ela vai se reverter e você vai ser um grande testemunho aí nesse lugar. Mas de repente não seja isso. De repente Deus ele quer que realmente você mude. Esse lugar já foi, esse lugar já aconteceu, já deu o que tinha de dar aí. Esse lugar e você já não encaixa mais. Esse lugar e você já não está combinando mais, já não flui mais. Então é da vontade de Deus que você saia daí. E o Senhor vai te confirmar isso. Ele confirma por meio de fé. Ele confirma por meio de certeza. Ele confirma por meio de segurança. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de mudar, mas ainda que venha o medo da mudança, em Deus você vai vencer esse medo. Então ore ao Senhor, ore. De repente você está querendo mudar assim de todo jeito, de toda forma. Não é assim. Geralmente quando a pessoa ela muda assim muito repentinamente, bruscamente, a tendência infelizmente é dar errado. Né? Fora o seguinte, fora que geralmente quando a pessoa faz assim uma mudança muito drástica, muito radical, principalmente para uma outra cidade, para um outro lugar, é porque a pessoa está devendo alguma coisa, né? Geralmente está devendo, está foragido, sei lá, aprontou, fez alguma coisa ruim e a pessoa tem que sair assim às pressas, que não arruma, né, nem a mala direito. Às vezes vai só com o corpo mesmo, né, e pede para alguém mandar, ó, eu já vou e depois você manda minhas coisas aí. Né? Mas nós não devemos mudar assim. Nós não devemos mudar assim, a não ser quando a pessoa ela está debaixo de ameaça. Né? O Senhor Jesus mesmo, né, ainda no ventre da sua mãe, né, correu risco de morte. Então Maria e José tiveram que sair às pressas, né, da cidade. Então aí é diferente, porque a pessoa está tendo a sua integridade posta em risco, está correndo um risco de morte, então a pessoa não tem muito tempo para pensar, para se organizar, enfim. Mas de repente não seja esse o seu caso. De repente você consegue pensar, se organizar, né? Você consiga fazer um plano de evacuação, né? Esse termo é muito usado por militares, um plano de evacuação, né? Que é quando você vai embora, quando você vai sair ali. Então, você tem que ter um plano de evacuação, um plano, né? Eu vou embora, como é que vai ser, como é que eu vou fazer, vou para onde e tal. E você para e pensa antes de você falar com qualquer outra pessoa, antes de você falar com seu marido, com a sua esposa, com seus pais.
ou com seus filhos, né? Porque quando você for falar com essas pessoas que são importantes para você, você já tem que falar tudo direitinho, porque se você só chegar e dizer assim, olha, eu vou mudar, você pode dar um choque neles. Mas mudar para onde? Você vai fazer o quê? A gente não está entendendo, como assim? Então você tem que chegar e falar, olha, nós vamos mudar, ou então eu vou mudar. E nós vamos mudar por essa razão, por esse motivo, por causa disso aqui. E nós vamos mudar para tal lugar e nós vamos fazer isso e nós vamos fazer aquilo. Ou então eu vou mudar para tal lugar e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou trabalhar com isso, eu vou trabalhar com aquilo. Eu vou procurar agir dessa forma aqui. E eu já tenho tudo certo, já tenho tudo planejado aqui, está tudo organizado. Eu vou fazer essa mudança se assim o bom Deus permitir. Se for da vontade de Deus, se Deus quiser. Eu estou orando para que o Senhor me confirme isso. Eu tenho certeza que Ele vai confirmar, mas eu já quero dizer para vocês que eu pretendo mudar. E com a permissão do bom Deus eu vou mudar. Amém? Então, de repente, eu estou falando aqui agora com pessoas que estão passando por uma situação muito difícil, muito delicada, né? Pessoas que estão assim realmente no seu limite. Pessoas que dizem assim, olha, pastor Abel, sinceramente, aqui já deu para mim. Já deu para mim, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, me esforcei, me dediquei, trabalhei, dei o meu melhor aqui, né? O meu tempo aqui já deu. Chegou a hora de eu respirar novos ares. Chegou a hora de eu enfrentar novas lutas, novos desafios. Chegou a hora de eu ir para um outro lugar, ou para um outro emprego, ou para uma outra profissão, enfim. Cada um sabe da mudança que deseja, que almeja. Se o Senhor confirmou no seu coração, se tem essa fé, essa certeza dentro de você, e não há agonia, não tem desespero, está tudo certo, está tudo organizado, né? O Senhor confirmou, então vai nessa sua força, vai nessa sua fé, como Abraão. Abraão, o Senhor confirmou para Abraão que Abraão deveria mudar, sair da terra dele, da parentela, da casa do pai dele e ir para a terra que o Senhor mostraria a ele. E Abraão saiu confiando na palavra de Deus. Porque quando a gente sai com a direção de Deus, não vai ser fácil, mas vai dar certo. Guarde essa frase. Quando nós saímos com a direção de Deus, não vai ser fácil, mas vai dar certo. Não vai ser fácil, mas vai dar certo. Amém? Então guarde essas palavras nas tábuas do seu coração. Dito isto, é momento de oração. Vamos unir a fé e vamos juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós entramos em oração agora e realizamos a 44ª oração do nosso propósito de fé. Meu Deus, uma mudança, ela nunca é fácil. E há mudanças que são mais difíceis do que a outra. Mas se nós que queremos mudar, buscarmos a tua direção, orarmos ao Senhor, certamente vamos ouvir a tua voz. E o Senhor vai nos mostrar, vai nos revelar a tua vontade, o teu querer. Porque tem pessoas que elas querem mudar, mas elas não querem orar. Elas não querem buscar a tua direção. Porque essas pessoas, elas já têm a resposta para as suas próprias orações.
E quem responde às orações dela não é o Senhor, é elas mesmas, porque elas não fazem a oração. Essa que é a realidade. Porque quando a pessoa verdadeiramente, ela depende do Senhor, ela não fica com medo. Ela não se nega a orar. Ela diz, eu vou orar a Deus. Tem pessoas que elas não oram ao Senhor. Tem pessoas que, na verdade, elas oram a elas mesmas. Elas já têm a resposta para tudo. Elas já sabem de tudo. E quantas não são dessas pessoas que, no final das contas, quebram a cara? Porque não quiseram buscar a tua direção, a tua vontade, o teu querer. Meu Deus, todos nós queremos mudar em alguma coisa. E eu particularmente, eu quero mudar. Mas eu não quero que essa mudança seja de acordo com o meu querer, com a minha vontade. Eu quero mudar, mas se for da tua vontade, se for da permissão do Senhor, se o Senhor quiser, porque eu sei que se o Senhor quiser, sendo da tua vontade, vai dar certo, vai arrebentar, porque quando nós temos a tua inspiração, quando nós mudamos com a tua direção, não vai ser fácil, mas vai dar certo. Lutas, desafios, vamos enfrentar em qualquer lugar. Mas se tivermos verdadeiramente o Senhor como nosso norte, o Senhor como nosso guia, vai dar certo. E essa mudança vai acontecer. E vai ser uma bênção em nome para a glória do Senhor. Mas se porventura, Deus, também não for da tua vontade, não for do teu agrado, não for da permissão do Senhor, então que essa mudança não aconteça e que nós vençamos, que nós venhamos prevalecer aonde estamos. Em nome do Senhor Jesus, seja para ficar ou seja para ir, que seja para a glória do Senhor. Se é da tua vontade essa mudança, então que essa mudança aconteça. Coloque em nós coragem, coloque em nós disposição e coloque em nós a certeza que só o Senhor pode colocar. Eu estou orando junto com esse meu amigo, junto com essa minha amiga, junto com esse meu irmão, junto com essa minha irmã, que também está querendo uma mudança, que também está pensando em mudar em alguma área, em algum aspecto da sua vida. Mas não faremos se não for da tua vontade, se não for do teu agrado. Sendo da tua vontade, vai dar certo. Até o que era para dar errado. Em nome para a glória do Senhor Jesus. Não sendo da tua vontade, não vai dar certo a mudança, mas vai dar certo aonde estamos, independentemente. Deus, desde já, nós entregamos essa mudança ou essas mudanças nas tuas mãos. Entregue essa mudança na mão de Deus, meu amigo, minha amiga. Você que está querendo mudar em alguma coisa, em alguma área da sua vida, entregue essa mudança na mão de Deus. Uma mudança de trabalho, uma mudança de profissão, uma mudança de cidade, de estado, de país, enfim, seja qual for. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego essa mudança nas tuas mãos. Sendo da tua vontade, vai dar certo. E seja feita a tua vontade, hoje, amanhã e sempre. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Graças a Deus. Compartilhe desta oração com seus amigos, com seus familiares, com seus contatos. Vamos em frente, com Jesus na frente.